Oi, turma, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula 5, Espaços Especialmente Protegidos. Em outras palavras, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ora, é a minha aula predileta. Por quê, pessoal? Porque eu não só estou falando de biodiversidade, como eu estou falando de como eu me sirvo desses espaços. E vocês vão entender logo adiante. Bom, o Brasil, em virtude do seu tamanho continental, ou seja, muito grande, ele tem grande biodiversidade. E por ter grande biodiversidade, ele precisa de quê? De áreas que sejam conservadas, que contemplem a conservação de toda essa diversidade. Essas áreas, elas são consideradas essenciais, não só porque se refere à economia, mas porque conservam a sociobiodiversidade. Olha a figurinha aí, olha só, a Amazônia, Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica. Ter áreas que protegem as espécies desses biomas, com certeza é fundamental, porque eu estou garantindo que a manutenção da biodiversidade local, a manutenção da cultura local, a manutenção da paisagem e também de serviços ambientais, beleza? Vamos lá. Então, esse conjunto de áreas protegidas é responsável, por exemplo, pela produção direta de parte da água que a gente usa para o nosso consumo. Além disso, absorve um grande volume de carbono da atmosfera. Isso está relacionado àquela super aula de ciências que você lembra que as árvores captam o CO2 emitidos por nós e liberam oxigênio. Uma relação de serviço que existe entre os vegetais e os humanos e os outros animais. Considere isso como um excelente serviço. Imagina, no dia que a gente não tiver mais árvore, como é que fica? Inclusive, é por isso que existem muitas figurinhas aí que pegam diversas áreas e fazem pulmão. Tudo bem que a gente sabe que muito é feito também pelas algas, mas isso é uma discussão que a gente vai ter num outro momento. Vamos lá. Então, a unidade de conservação ela foi definida no ano de 2000, tá certo? Pela Lei 9.985, e em seu segundo artigo diz que a unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime específico de administração, a qual se aplica garantias adequadas de proteção. Nossa, é muita coisa envolvida nisso. Ou seja, ela inclui as águas, ela é instituída pelo poder público, ou seja, leia ali junto comigo, uma unidade de conservação só é criada por uma lei. Isso pode ser extinta por outra lei. Beleza? Então, se você está visitando um parque, você sabe que aquele parque foi criado a partir de uma lei. Pode procurar. Você vai achar facilmente aí na sua região. E ele só vai deixar de existir pela força de uma outra lei. Ah, professora, mas eu queria saber o seguinte, tem um parque na minha região e tem uma outra área que o governo está querendo juntar com essa área para se tornar parque. Mais uma lei. Beleza? Vamos lá. Aí o sistema de unidade de conservação, ele surge aí para dizer como é que vai ser a questão da organização e dos tipos de uso das unidades e como que elas vão funcionar. E o sistema ele é constituído pelas unidades federais, estaduais e municipais. Lembre-se, toda a legislação ambiental você tem o arcabouço federal, estadual e municipal. Na ausência de uma, sobe para outra hierarquia. Na ausência da municipal, serve a do estado. Na ausência do estado, segue-se a federal. Beleza? Joinha, vamos lá. Muito importante, vamos olhar essa figura junto comigo. As unidades de conservação, elas são divididas em dois tipos. Unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. E aí a gente tem os exemplos de cada uma delas. O legal, gente, é que nós, sociedade, a gente pode visitar essas unidades. Claro, com a autorização do órgão ambiental, com fins específicos, a gente vai detalhar mais adiante. Então, eu vou começar a contar para vocês alguns exemplos
de unidades de proteção integral, que são essas que a gente vai trazer para vocês. Eu trouxe alguns exemplos. Estação ecológica. A estação ecológica ela tem o objetivo de proteger a natureza e de realizar pesquisas científicas. Nessas áreas é proibida a visitação pública, a gente não paga o ticket, entra lá e vai passear. A gente só entra lá se a gente for uma escola para ensinar os estudantes sobre aquele bioma, ou se no plano de manejo contemplar, por exemplo, que estudantes de uma faculdade, tipo a nossa, faculdade CNA, possam entrar lá para fazer uma aula de solos, tá certo? Análise de paisagem, ok? E o exemplo que eu trouxe para vocês é Estação Ecológica Águas Emendadas. Quando eu falo análise de solo, pessoal, ninguém vai poder cavar lá e pegar, botar no saquinho e levar para o laboratório não, tá? Eu posso apenas observar. Nada da estação ecológica sai com a gente. A única coisa que a gente sai de lá é com fotos se autorizadas, beleza? Vamos lá. Logo em seguida, outro exemplo de unidade de proteção integral, que é a reserva biológica, tá certo? O objetivo é preservar integralmente a biota, tá certo? E um dos exemplos que eu trouxe aí para vocês é a reserva biológica da Canela Preta, em Santa Catarina. E aí, o que acontece? A intenção da reserva biológica é não ter interferência humana direta ou modificações ambientais. E quanto mais delicado, mais restritiva, mais delicado o ambiente, mais restritiva é a unidade de conservação. Parque. Olha o Parque Nacional do Iguaçu aí, coisa linda, né? Ok, professora, mas o parque a gente faz visitação. Ok, meu aluno, a gente faz visitação do parque, mas a gente não usufrui. Você não chega na catarata do Iguaçu, né? No Parque Nacional do Iguaçu e vai sair lá andando, nadando e pescando e fazendo outras coisas. Vai? Não, não vai. A única coisa que você faz é contemplar, atividade contemplativa. Vamos mais. Monumento natural. Gente, monumento natural é preservar, o objetivo dele é preservar sítios naturais raros, de grande beleza cênica, tá certo? E ele pode incluir áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra. E aí você vai me perguntar assim, mas professora, nesses casos as terras podem ser desapropriadas pelo governo? Podem sim. Além disso, a gente tem também o plano de manejo direitinho, um conselho gestor. Nada disso é só criado no papel, isso é fiscalizado, tem um pessoal que fica lá dentro da unidade fazendo acompanhamento diário, tá? Um exemplo que eu trouxe aí para vocês, Monumento Natural do Itatiaia. Lindo, né? Vamos lá. Refúgio de vida silvestre. Quem nunca, né? Quem nunca quis dar uma passeadinha a Brolhos? Vamos lá. O objetivo é proteger ambientes naturais para assegurar que tenha a existência e reprodução de espécies ou de comunidades de flora local, residente ou migratória. Tá certo? A visitação é sujeita ao plano de manejo, depende de autorização prévia do órgão ambiental que faz a administração. Vocês vão sempre me ouvir falando isso em relação à unidade de proteção integral. E aí o exemplo que eu trouxe é o Refúgio de Vida Silvestre Alcatrazes, beleza? E aí na minha figura eu mostro aí para vocês. Agora nós vamos falar sobre as unidades de uso sustentável, ou seja, nessa é possível desenvolver alguma atividade das comunidades locais. Vamos lá? Acompanha comigo aqui na tela. Então, área de relevante interesse ecológico. É uma área, em geral, de pesquisa, tá certo? Com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais excepcionais, extraordinárias, e que abriga raros exemplares da biota. Vou dar um exemplo, o Vale dos Dinossauros da Paraíba. Nota aí na figura que nesse Vale dos Dinossauros você tem aí o registro das pegadas dos dinossauros. Isso você encontra em qualquer lugar? Não. Então ela é uma área de relevante interesse ecológico. Belezinha? Adiante. Floresta Nacional. Rapaz, professora, aí agora é a minha área, porque eu adoro ir para a Floresta Nacional da Tijuca.
Eu adoro ir para a Floresta Nacional de Brasília. Eu quero ir para a Floresta Nacional. Opa, calma aí, amiguinho. Apesar da Floresta Nacional estar dentro do uso sustentável, ela também segue os mesmos ritos, que é o quê? Eu só posso entrar para fins de pesquisa científica e só posso trabalhar com exploração sustentável de floresta nativa quando eu tenho populações tradicionais. E aquelas populações tradicionais têm o seu modo de vida estabelecido com base no funcionamento daquele ambiente. Beleza? Olha o exemplão aí, Floresta Nacional. Claro, essa população é monitorada e não é feita de qualquer jeito, tá certo? Vou dizer aí, se eu fosse vizinha da Flona, eu posso entrar na Flona de Brasília e tomar um banhozão aí nesse açude? Jamais, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A fiscalização ia me barrar, mesmo sabendo que eu sou vizinha e tudo, a senhora não tem autorização. Ele não sabe o que eu vou fazer, se eu vou levar um shampoo para lavar meu cabelo aí no meio dessa água linda, maravilhosa, e aí o tanto de peixe que eu vou matar com o meu shampoo. Olha lá, hein? Olha a responsabilidade ambiental. Não vou nem falar nada. Vamos lá, reserva de fauna. É uma área natural com populações de animais, de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos. Exemplo, Refal da Baía do Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina, tá certo? A visitação pública é permitida, mas existe um volume máximo permitido por dia. O nome disso é chamado capacidade de carga, beleza? Existe uma cota. Aqui em Brasília, a gente tem no Parque Nacional de Brasília, a gente vê as filas de carro querendo entrar para poder usufruir do parque, mas chega numa determinada cota, quer dizer, um número de pessoas, o parque é fechado e ninguém mais entra, porque alcançou sua capacidade de carga. Beleza? Mais um pouquinho aqui. Reserva de desenvolvimento sustentável. Só tem 2 ou 3 no país todo, né? A reserva de Mamirauá é o exemplo que eu trouxe. É uma área que abriga, de novo, populações tradicionais, que, para manter a sua tradição, faz a exploração sustentável dos recursos naturais. E aí, para manter a existência dessa cultura, justifica-se a permanência deles no local. Beleza? Reserva extrativista do Caçurubá, na Bahia. É uma área utilizada por populações que vivem de extrativismo. O que é extrativismo, professora? Relembrando, a gente vai lá, a árvore, deixa eu ver aqui, do piqui. O piqui caiu no chão, você só vai coletar o que caiu. Não é predatório, você não vai derrubar a árvore do pequizeiro para pegar o pequi, você está fazendo coleta. É disso aí que a gente está falando, tá certo? Dentro da Resex, é possível que tenha agricultura de subsistência. E é possível também a criação de alguns animais de pequeno porte. Mas tudo isso tem que estar escrito aonde? No plano de manejo. Plano de manejo, mais uma vez, é o quê? As regras do que pode e o que não pode ser feito dentro da unidade de conservação. Muito bem. Aí eu tenho a APA, né? A APA ela já é uma área mais abrangente, uma área que abriga vários atributos bióticos e abióticos, estéticos e culturais. E aí a ideia dela é proteger a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação, assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. E pode ser constituído tanto por terras públicas como por terras privadas. Exemplo, uma que a gente está inserido aqui, no Planalto Central, a APA do Planalto Central. Bom, e aí a última, não menos importante, mas que é importante como uma opção de desenvolvimento econômico local para um produtor rural, a reserva particular de patrimônio natural. Tá certo? É uma área privada, criada por iniciativa do proprietário, onde ele assina a perpetuidade do objetivo de conservar a diversidade local. E aí, nessa área pode ser feita pesquisa científica, visitação, fins educacionais, recreativos, e o meu exemplo,
que é um que eu visito sempre e eu amo muito, que é a RPPN Fazenda Vaga Fogo, no Goiás. A fazenda foi toda pensada para ecoturismo. A trilha, a forma como são dispostas as plaquinhas, a orientação educacional, tudo dentro daquela fazenda, daquela RPPN, é feita para que você tenha a experiência de viver o meio ambiente e entender que você faz parte dele. Bom, agora que eu já te apresentei todas as áreas possíveis especiais de serem protegidas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, entre na sua aula, dê uma olhada no seu material didático, no seu conteúdo do livro, faça os exercícios. Sentiu dúvida? Quer me contar como é uma unidade de conservação aí da sua região? Entra no nosso fórum de dúvidas, eu estou te esperando. Um grande beijo e até a próxima!